E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos conhecer o sistema de energia solar off-grid completo do nosso amigo Eduardo Ribeiro, lá de Garapé-Mirim, no Pará. O amigo montou seu sistema com base aqui nas aulas do canal. Vejam, é um sistema inicial. Ele falou, Tarcísio, aqui nós temos muitos problemas de apagão e por isso a gente não podia ficar sem energia durante os tempos aqui do apagão. E aí resolvemos fazer nosso sistema de energia solar off-grid completinho, utilizando as informações do canal. Fizemos um kit que vocês vão conhecer agora e que está no início, mas já completamente funcional. E aí vocês vão ver, não precisa de muito para você gerar sua própria energia. Com coisas básicas você já gera e aos poucos você vai aperfeiçoando, melhorando. E hoje nós vamos apresentar esse sisteminha para vocês e em seguida eu vou fazer aquele comentário, eu vou trazer todos os pontos que o amigo pediu de melhoria para o sistema dele, o que é que ele pode melhorar, o que é que não está em conformidade, como deveria ser, para ele continuar aí a montagem completa desse sistema. Então, vamos conhecer agora e depois vamos vir aos comentários aqui sobre o sisteminha dele. Olá, meus amigos do canal, nosso grande amigo Tarcísio, que está meus dois painéis solares aí, de 150 watts aí, ligados em série. Que o cabo aqui, positivo e negativo, aquele outro preto lá, é o aterramento aí, que está ligado lá na arte, direto na arte aí, do nosso aterramento, tá? Dois painéis de 150 watts ligados em série. Nós vamos agora lá pro restante do equipamento lá, tá bom? Guarde aí. Voltando aqui, que está o nosso equipamento aqui. Está desativado, tá? Está desativado aí, mas está aqui o nosso equipamento, o inversor da EPEV, um controlador também da EPEV, tá? A chave que interliga aí bateria, inversor, controlador, tudo ligado nessa chave de 63, que é a chave dos nossos painéis aqui de 16, tá? Aí aqui é o nosso medidor aí de tensão, amperagem, né? Como vocês estão vendo, está tudo desligado. Nosso sistema trabalha com 24 volts, duas baterias de 100 amperes aí, tá? Uma Zeta e a outra Baterax aí, ligadas em série, 24 volts. E quando nós quer utilizar o equipamento, nós aciona essa chave aqui, que vem direto na tomada do inversor. Primeiro, na verdade, nós desligamos aquela que é a da rede da casa aí, que a gente desligamos essa aí, e assim a gente ligamos essa aqui para gerar energia na nossa residência aí, tá? Por incrível que pareça, um dedinho de sombra ali já faz a placa perder desempenho. Nós estamos falando de placas com tecnologia full cell, célula completa, onde é uma string de célula só, é uma corda, todas aquelas células estão interligadas numa cordinha só. Então, qualquer célula daquela que sofreu interferência ou interferência de sombreamento, seja grande ou pequeno, ela vai interferir diretamente, porque a corrente total da string vai circular por cada célulazinha daquela placa. Então, principalmente nas placas pequenas, com tecnologia full cell, de célula completa, que o sombreamento age mais intensamente nela, você não pode vacilar. Pega esses parafusos e corte rente, bem rente mesmo. Só deixa o espaço de apertar ali a porquinha, passa a lixa. Isso interfere bastante na produção das placas full cell de pequena potência. Vamos continuando aqui. Quem notou, olhou assim e disse, poxa, o amigo usa um fio fino, acho de 6 milímetros ali, entre
ou a saída do controlador e o banco, e entre o banco e o inversor. Veja, vamos entender a necessidade hoje do amigo. Ele não utiliza muita potência nesse inversor. Vamos só dar uma calculada aí na corrente que ele utiliza ali naquele sistema. O inversor dele é um inversor de 2.000 watts da EFEVER, bom inversor, sisteminha. Vamos falar já sobre o preço do sistema, que ele gastou aí mais de R$ 5.000, um pouquinho mais ali. Mas vamos voltar aqui para essa questão da fiação. Fio de 6 milímetros. Qual a corrente aí máxima recomendada sem perda? 32 amperes. No sistema de 24 volts, esses 32 amperes dessa fiação garante aí que ele utilize cargas de até 768 watts sem estar estrangulando, sem estar sofrendo com um aquecimento desse fio, porque está utilizando uma corrente elevada. Ou seja, ele utilizando até esses 768 watts, que seria um sistema de 24 volts, com corrente máxima do fio de 32 amperes, mais ou menos essa carga. Passou disso, ele já começa a perder pela própria limitação da fiação. Como ele nos informou, inclusive entre áudio, que as cargas dele são pequenas, é um ventilador de 130 watts, 7, 8 lâmpadas de LED e uma TV de 32, que raramente aí passa aí dos 250, 300 watts, ele está com a folga da fiação. Para cargas maiores, ele necessita aí dar uma reforçada nessa fiação. Vamos lá. Outra observação e aí muito importante, o pecado do pequeno sistema quando a gente começa se chama isso aqui, controlador de carga PWM. Ele, como eu já trouxe em várias aulas aqui, ele não aproveita a máxima potência das placas, ele não rastreia, não faz aquela conversão de excesso de tensão em corrente como um MPPT, não faz o rastreamento do melhor ponto de potência. E o que é que ocorre? Ele está limitando a proteção da placa da produção das placas solares do amigo. Vejam, duas plaquinhas de 150, de pico ali 300 watts em pico. Essas placas estão associadas em série. O que é que ocorre em série? Você soma a tensão, ele pegou 22 volts de uma placa, mais 22 volts de outra, somou a tensão, no final da string dele vai ter mais ou menos 44 volts, com a corrente da placa, mantém a corrente, 8 amperes. O que é que esse PWM vai fazer? Ele vai regular, vai pegar esses 44 volts da string das placas do amigo e vai liberar aqui, ora 28,8 volts, que é a tensão de recarga, ora 27,6, que é a tensão aí de flutuação, que é 13,8 por bateria. E o 28,8, 14,4 por bateria. Então, ele vai reduzir essa tensão de 44, mais ou menos, para 28,8 volts, mas vai manter a corrente de 8 amperes. Ele não vai transformar esse excedente de tensão, esses 44 volts, em corrente aqui no final. Ele só vai regular de 44, vai descer 28,8, e a corrente de entrada, que é os 8 amperes, vai estar praticamente saindo aqui esse pico de 8 amperes. O que é que ele vai reduzir? Ele vai pegar os 300 watts pico da placa dele e vai dar mais ou menos 230, o que ele vai conseguir com esse tipo de controlador de carga. Se ele tivesse colocado um MPPT, qualquer um desses aqui, ia pegar essa tensão maior, 44 volts, ia reduzir para 28,8 volts, e ia pegar esse excessozinho de tensão e ia transformar em um pouquinho mais de corrente, ia dar mais ou menos aí uns 10 amperes, ia sair de 8 das placas, aqui embaixo no controlador, uns 10, alguma coisa, ia manter ali o pico dos 300 watts na placa. E a gente sabe que duas placas de 150 não é mais de R$300, não, é mais de R$300. Não, não é isso. E duas placas de 300 watts dá um picozinho aí, às vezes de mais de 300. Então ele garantiria o pico de 300 watts, mínimo com o controlador MPPT. Ele já perde aí por hora em torno de 70 watts no pico só com esse controlador PWM. Então seria muito importante ele trocar. Sobre o banco de baterias, que eu anotei alguma coisinha aqui, é um banco de 100 amperes. Quando você soma duas baterias aí, 12 volts, 100 amperes, 100 amperes, você somou a tensão, 24 volts, manteve a corrente, 100 amperes. E um banco de 100 amperes, em 24 volts, você precisaria dessa tensão aí de 24, 28,8 volts e 10% aí da capacidade para fazer uma recarga com eficiência. 10% daria os 10 amperes. Com o PWM ele está conseguindo esses 10 amperes? Não, está conseguindo 8 no máximo. Com o MPPT ele ia garantir aí picos de 10 amperes. Aí você diz, mas não vai recarregar? Vai, por quê? Porque como o amigo explicou, o sistema dele não fica ligado sempre. Ele usa nos momentos aí
de apagão e em alguns outros momentos aí para testar a autonomia e tudo mais, mas é um sistema aí que dá garantia, um sistema de backup para ele. Então, mesmo com 8 amperes do PWM, como ele não usa intensamente, continuamente aí no dia a dia, essa recarga lenta vai sim fazer com que o seu banco encha, mas se fosse um uso mais pesado, essa recarga ia ficar comprometida porque estava abaixo dos 10%, que é a corrente mínima que precisa aí para dar uma recarga, manter a saúde das baterias. Então, só com a mudança aí para o MPPT, ele já vai conseguir matar 2 coelhos com a cajadada só. Vai conseguir mais corrente para o banco de baterias, melhor aproveitamento aí das placas. Outra coisa importante, como ele mesmo disse, está precisando de DPS, aí a proteção dos surtos, que ele vai colocar em paralelo com o disjuntor, que quem notou, eu acho que aquele disjuntor é AC, corrente alternada, vai ter que colocar em um disjuntor bipolar de corrente contínua. E aí, vou fazer uma pausazinha aqui para mostrar para vocês e fazer um breve comentário sobre o disjuntor AC no sistema DC de energia solar. Como eu disse, eu vou trazer para vocês uma experiência que eu fiz aqui. Durante um mês eu peguei um pequeno inversor e liguei através de um disjuntor de corrente AC, sendo ele que é corrente contínua. E o que foi que ocorreu? Veja, para dizer, não, o problema foi de corrente, eu peguei um disjuntor de 63 amperes AC e coloquei aí para fazer a comutação, aí o desligamento desse inversor que consumia aí no máximo seus 20 amperes. E o que foi que eu notei ao longo aí de mais ou menos 40 dias com esse inversor? Ele teve uma oxidação, um aquecimento da chapa aqui de conexão do borne. Ele mudou de cor, o metal, e durante um momento ele estava funcionando irregular. O inversor tinha hora que falhava e era como se não tivesse chegando corrente para ele. E aí você desligava o disjuntor e ligava novamente e ele fazia a comutação. Ele estava perdendo o contato. A corrente contínua nos terminais aqui do disjuntor de corrente AC estava provocando uma reação. Além do faiscamento do arco voltaico em corrente contínua, ele estava tendo uma reação aqui, como fosse uma eletrólise do material, e ele simplesmente começou a perder esse contato. Isso foi uma pequena experiência que a gente fez aqui. Além da câmara de vácuo, que não tem nos disjuntores AC, teve esse probleminha que, na prática, com 40 dias, ele já mostrou essa falha no contato, provocando por essa oxidação. São 2 disjuntores iguais, eu não sei se dá para ver, mas um está mais escuro que o outro. Foi esse que a gente utilizou nessa experiência. Então, vai funcionar durante algum tempo? Vai, mas hora ou outra vai dar falha. E ainda corre o risco, dependendo aí da tensão do circuito, como é 24 volts, o arco já é bem maior do que o de 12, de causar aí um dano mais sério. Então, tenta trocar o disjuntor por um de corrente contínua. Já falei do DPS, foram essas anotações aqui que eu fiz para ele. Ele pediu também para avisar, Tarcísio, meu sistema não fica ligado muito tempo, já testei a autonomia dele, já liguei ventilador de 130, com 7 lâmpadas de LED de 20 watts, com a TV de 32 polegadas, durante o dia com as plaquinhas ligadas, deixei funcionando aí por mais de 3 horas, nem mexeu no meu banco de bateria, só com a corrente ali das placas ele conseguiu manter essa ventilador, a TV de 32 e umas lâmpadazinhas só com essa corrente, mais ou menos na potência das placas ali. Ele disse que quase praticamente não baixava a tensão. Funcionou umas 3 horas assim, mas que o sistema dele era para, faltou energia, como sempre falta lá, ele utiliza esse sistema off-grid. Também justificou que lá é uma vila e eles não pagam a energia da concessionária. Por algum motivo lá, essa energia é fornecida gratuitamente para eles, só que a qualidade é muito ruim, muitas falhas, muito apagão, e por isso que eles têm esse sistema off-grid. Como é de graça, ele mantém ali em backup, falhou, ele ativa, tem seu sisteminha de energia solar funcionando. Esse foi aí o sistema do nosso amigo